Alô. E aí? E aí, cara, vamos nessa. Vamos. Tô até com medo. Vamos. Tá escalando, tá perigoso. Você trouxe algumas informações muito importantes que eu não fazia ideia sobre a cultura do Irã. E algumas perguntas que eu preciso fazer. Quais as chances de você procurar um turco e encontrar um iraniano? E quais as chances desse iraniano pensar igual a mim e a você? Quais as chances de você procurar um turco e ser iraniano? Cara, tem pessoas que se colocam na PrEP como iranianos e não tem problemas. E tem gente que se passa por turco e, na verdade, é iraniano e, tipo, já aconteceu 2 vezes. Então quais são as Uhum. chances de você contratar um turco e não ser turco? Até agora, 100%. Entendi. Porque, é, hã, espera um pouquinho, deixa eu ver. Uma Não, a menina do Afeganistão tinha, perfil da Turquia, e um cara do Irã tinha perfil da Turquia. Essa menina de hoje é do Irã e tinha perfil do Irã. Uhum. Eu tô olhando aqui, as populações são até bem equivalentes. O Irã tem 87 milhões, quase 88, e a Turquia tem 85 milhões aproximadamente. E o Afeganistão. A do Afeganistão você estava procurando um turco também ou... Então, eu contratei achando que ela era turca e ela era afegã. Beleza. Então você tá doido pra aprender sobre a Turquia, mas você não consegue encontrar um turco. Não consigo conversar com turco até agora. Será que existe mesmo ou é meme, cara? O Erdogan manda em que ali? Aí me pergunta quantos turcos são de verdade, né? Nascidos na Turquia, de família turca, historicamente, sacou? Sim, Que é um país cheio de refugiado também, a gente sabe disso. E sim. pra variar, foi o melhor jogador dessa semana disparado. Tá todo mundo incomodado com ele, com o Erdogan, mas a população encontra nele tudo que deseja, a população muçulmana da Turquia. Uhum. Só que aparentemente ele não vai fazer nada. O Farinaz deu uma definição muito boa. Cara, é perigoso você ficar perto do Erdogan até no trânsito. Se o carro dele der a seta pra esquerda, ele pode dar um cavalo de pau pra direita. Fica longe dessa porra. Entendeu? Não dá pra saber o que esse cara quer, pra onde esse cara vai. E ninguém cresce pra cima dele porque sabe que não adianta, né, é uma briga que não vale a pena ser comprada. A Sim, com Turquia é certeza. uma briga que realmente não vale a pena ser comprada. É seguro para você que ele esteja lá, né, inclusive, inclusive. Com certeza. E assim, o que foi que teve de mais importante? Assim, o que é que deixou todo mundo de cabelo em pé? Ele fez uma manifestação, ele organizou, né, uma manifestação, as pessoas compareceram. Tinha um mar de pessoas, todos com bandeira ou da Turquia ou da Palestina. Uhum, E nessa manifestação ele anunciou que ia enviar exército para a Palestina. Ou seja, mais um ameaçando Israel. Só que a Turquia já está em guerra com curdos, com sírios, inclusive tomando bombardeio russo. Essa semana ele tomou. Deixa eu colocar uhum, aqui no mapa mais importante da semana, que não é a Palestina, é a Síria. Isso aqui é território turco ocupado, aqui é território da OTAN, e aqui essa outra verdinha é uma base militar americana. Então, mísseis iranianos atingiram isso aqui 2 dias atrás. Isso aqui é bombardeio russo, que está muito parecido com o da Ucrânia, inclusive. Você vê que o Putin tem munição para lutar em duas frentes. A OTAN está intocada por enquanto e o Erdogan tem feito alguns bombardeios. Não fez nada essa semana, mas de vez em quando ele faz contra os curdos, que é mais para essa região aqui a leste. uma piada de Então, mau gosto. O maior risco que o Erdogan ele oferece à Palestina é os caras acreditar que ele vai mandar alguém de verdade e contar com isso. exatamente, exatamente. Então ele teria que atravessar a Síria. Quem disse que o Bashar al-Assad vai deixar? Se for, vai ser de avião ou por mar. Então ele vai desembarcar junto com americanos, franceses e ingleses que já estão ali no mar. Por que é que eu digo isso? Porque a Turquia é a OTAN, entendeu? Ela não Uhum, vai, ela não entra na briga se a OTAN já não tiver.
É o caso na Uhum. Síria e eu não acho que vai ser o caso na Palestina. Eu acho que quem vai dar o primeiro tiro na Palestina, se o Ocidente barra a OTAN resolver entrar, vai ser os Estados Unidos. Quem tá mandando É, naquela região no mar Mediterrâneo são eles agora. Fala aí. não, eu ia falar o quanto não vale de absolutamente nada. A coisa tá tão tensa que tá valendo muito pouco você fazer parte de algum grupo, porque dentro desse grupo existem interesses conflitantes. E aí é engraçado como fica um monte de gente amarrada que não pode fazer o que quer porque prometeu pra alguém. E isso é muito Primeira Guerra Mundial, né, cara? Você não Exato. faz o que você quer e você é forçado a fazer o que você não quer. É muito. Exato. Não evoluímos absolutamente nada desde 1914. Sim. E isso é o que me deixa mais triste, porque é um cenário muito, muito, muito parecido. Basta um líder político ser assassinado em algum território esquisito aí, como aconteceu o Francisco Fernando em Sarajevo. É, não sabemos. Não sabemos. O que preocupa mais também essa semana que teve esse bombardeio que aconteceu aqui na base militar americana. Parece que os americanos estão escondendo o jogo, porque acontece um bombardeio na base deles, eles não falam que teve mortos, né? Só teve ferido. Então, Uhum. no momento em que o, o lado oriental conseguir provar que está matando americanos, a Casa Branca vai ter que agir, porque a população vai ficar revoltada. Ou a Casa Branca vai retirar tropas, que não parece, não é esse sinal que eles estão dando agora, ou eles vão ter que investir de vez e eliminar o mal da face da Terra, que é o Irã, né? Na cabeça deles. Então, essa disputa por território aqui já começou. O que eu falei que era mais perigoso no mundo, que não é exatamente Israel e Palestina, não é exatamente Rússia e Ucrânia. É uma briga com o Oriente Médio, com o petróleo do mundo, que é o que vai elevar os preços Uhum. dos Estados Unidos enfrentarem o Irã diretamente. Isso já está acontecendo dentro da Síria, em território neutro. $150 o barril. Da última vez que aconteceu isso, o Oeste ganhou e é por isso que a gente teve combustível. Se a gente tivesse perdido, a gente não teria tido combustível nos últimos 40 anos e a nossa economia seria meio que metade do Oriente Médio e Rússia e quem perdeu. Sim. Ou seja, Sim. dá tempo ainda do jogo de 1990 virar, né? Uhum. Você chegou a ver as coisas que eu te mandei? A entrevista na Foreign Policy, essas coisas? E, Então, cara, é o que teve. os militares americanos estão falando, é aquilo ali, cara. Foi você que me mandou o vídeo da China, retrucando Israel naquela convenção lá? Foi você que me mandou isso também? Eu te mandei o vídeo da convenção inteira. Eu acho que. Eu não sei se eu mencionei a China, mas Cara, sim. tem um trecho da China respondendo Israel, quando ela foi cutucada, que os caras falaram: eu queria ver se fosse com a China. Nós sabemos o que vocês fariam. E aí o Uhum. chinês foi lá e deu um show de diplomacia. Ele falou: não, cara, você está enganado aí de conversar com esse tom como se a gente fosse inimigo seu. A gente é totalmente solidário à dor que vocês sentiram, só que essa dor está sendo sentida do outro lado também. Não tinha como responder o que o cara jogou. E jogou com classe. Dá medo da China. Sim. Genial também foi a resposta da Rússia. E foi um massacre. Aquilo ali foi um massacre. Assim, ficou escancarada a hipocrisia De e Israel. não só de Israel, mas dos Estados Unidos também. Uhum, Porque eles se apegam às palavras, certo? Israel uhum. diz que tanto Israel quanto os Estados Unidos disseram que só não aceitaram a proposta de paz do Brasil porque não ficou claro o suficiente porque que o Hamas era um grupo terrorista. Ah, velho. Então, por causa de uma palavrinha no texto, para É, não é. pra gente não ficar mal com o Irã, a proposta foi recusada. Eu tenho certeza que se a gente tivesse usado o termo terrorista, eles iam arranjar outra desculpa. Porque é a indústria armamentista americana que está em jogo. E mais, quando esse questionamento foi apontado para a Rússia, o diplomata russo falou: Essa mesma situação aconteceu no nosso território contra os chechenos. Vocês aqui mesmo nessa mesa, nesse ambiente, disseram que eu tava me excedendo, entendeu? Dando a Uhum. resposta que basicamente que o israelense queria ouvir. Mas
a conclusão daquilo é que os chechenos não são discriminados, os chechenos são vistos hoje como russos, pagam impostos, vivem suas vidas, são deixados em paz. Tem gente no exército russo também. Nunca houve um apartheid contra chechenos dentro da Rússia, que é o que vocês fazem dentro de Israel. Basicamente foi a resposta que ele deu, que a Cara, Rússia se comportou como Estado e não teve como contestar porque eles são soberanos no território deles. Ainda deu essa cutucada, como se apontando que boa parte não reconhece a autoridade de Israel. e comparativamente, o que fez, é, nem se compara à baixeza do que Israel faz. As coisas que eu tô descobrindo sobre Hezbollah e nossa, cara, eu tô com medo de acabar virando terrorista. Não brinca com isso. Tá louco, é muito, muito distante. Isso tem acontecido dentro dos Estados Unidos, sabia? Então, Existe, os existe os americanos, recrutamento de americanos lá. eh, é porque, assim, o que dá dó é porque o Hamas, ele era o extremo oposto do que ele virou. Uhum. O Hamas era o cara que estava apanhando dos árabes para não perder a cabeça e para dar exemplo de diplomacia. Inclusive, o Hamas ele estava gastando uma grana enorme para deixar evidente que ele não tinha braço nenhum fora da Palestina. Por quê? Porque eles não queriam ser associados com nenhum tipo de terrorismo fora de território palestino. E o negócio deles era só aquele território ali, e eles recriminavam tudo que o Hezbollah pregava, que era, tipo, mudar o mundo inteiro e acabar com Israel. Eles eram muito razoáveis, e eles buscavam o diálogo, e tinha qualidade no diálogo. As negociações com a Europa não foram para frente por exigência de Israel. Então foi um grupo originalmente sabotado, e hoje, quando eu estava conversando com eu chamei ela de Leila, Uhum. que é a iraniana, quando ela me falou dessa revolução colorida, que aí a gente precisa falar sobre isso também, eu entendi. É do tipo, os ideais não mudaram, mas a galera cansou de apanhar. Ou seja, eles ficaram 4 meses lá no Irã tentando ter algum espaço na mudança dos costumes e dos procedimentos do governo. Só que chegou uma hora em que todo mundo já tinha perdido alguém. Ou porque estava morto, ou preso, ou aleijado, ou muito ferido. E aí a galera cansou e falou: dessa vez não vai dar. E eu tô com a impressão, e saibam, eu não sei o que é Hamas entre 2008 e 2023, e é muito tempo. Eu só conheci a história do Hamas até 2008, até agora. Mas a impressão que eu tenho é isso. O Hamas, ele foi democrático, ele foi conciliador, ele tinha ideais, tinha margem para negociação, e ele foi transformado no monstro que ele é hoje. Agora, a quem beneficia o fato dele ter virado o monstro que ele virou? Não sei. Uhum. Eu entendo. Não, não estou sendo sarcástico, eu realmente não sei. Eu sei, eu sei. Eh, Então, da semana passada pra cá, nada mudou, assim, exatamente do que você conhecia sobre o Hamas, né? Não Sobre o chegou nenhuma Hamas, não, informação porque eu comecei. nova. É porque eu parei de procurar. Eu tô curioso. É que assim, eu não tô dando conta de tudo que eu tô curioso Uhum. sobre. Eu tô muito angustiado com o Irã também, então eu tô tentando descobrir o máximo que eu posso sobre o Irã. Sim, são muitos grupos e muitos países, Sim. muita gente revoltada, são muitos interesses envolvidos e muito ressentimento, principalmente. E quando você estuda o passado do Hamas, você entende a quantidade de grupos árabes diferentes que querem coisas completamente diferentes e conflitantes. E aí você fala, caralho, eles conseguiam conversar com todo mundo e pegar dinheiro de todo mundo. E todo mundo apoiava os caras. Então, É. assim, realmente o Hamas, ele, se permitisse que o Hamas fosse escutado pelo mundo inteiro em 2008, na maneira como ele estava estruturado lá, ia chegar uma hora que ia ficar inevitável porque ia acabar as desculpas de Israel e dos Estados Unidos do porquê que a paz não era alcançada. Porque você não conseguia sustentar mais aquela retórica. E sim, ele foi um grupo que cresceu em popularidade, porque em algum momento os palestinos falaram, cara, não dá para ir nessa jihad, não. Porque a gente desaprova tanto o que os caras fazem que o meu voto inteligente ele vai para o Hamas. Ou seja, eu prefiro que o Hamas coordene do que esses caras aí que só querem conflito.
E é interessante porque é impossível isso, cara, é impossível não tocar o coração, porque você vê uma galera sendo humilhada, assassinada, maltratada, destratada, privada da sua terra e falando a gente ainda quer um caminho de diálogo porque a gente acha que é o único jeito que existe. E aí esse caminho de diálogo da noite pro dia, ele está sendo vendido para o mundo inteiro como o mais radical, o mais exagerado, o mais desumano e o que mais precisa ser exterminado. Uhum. É, Em é tristíssimo. 2008, o Hamas já tinha chegado no poder? Sim, ele tinha sido eleito em 2006. E assim, em Uhum. 2008, ele tinha tancado 2 anos no governo e forte ainda, o que é uma coisa muito difícil, porque num lugar onde você tem um monte de grupos com um monte de interesses divergentes, basta que você esteja no poder que você começa a ser atacado por absolutamente todo mundo. Uhum. E eles ainda estavam fortes e conciliadores. Então, quando você olha para um livro que foi escrito em 2008, na perspectiva com as informações que se tinha na época, você fala, caramba, talvez realmente tenha futuro isso que os caras estão fazendo aí. Agora é sentar para conversar, e ninguém sentou para conversar. Por quê? Porque na época do 11 de setembro, o Hamas ele foi por influência de Israel colocado no meio da galera que era terrorista e que tinha que ser combatido como terrorista, e ainda assim o Hamas não perdeu a cabeça. Eles falaram: a gente está taxado como terrorista, a gente não vai, a gente vai provar que a gente não tem nada a ver com qualquer ataque que aconteça na Europa e nos Estados Unidos, e a gente vai continuar tentando conversar. Então, eu fico me questionando, eu fico indignado e curioso e fico pensando o que será que aconteceu no meio desse caminho todo para o caldo ter desandado do jeito que desandou, né? Uhum. Eu, E, eu me pergunto algumas coisas, porque você sabe, né? O mundo que a gente tem que desconfiar de tudo e de todos. sim, inclusive do autor do livro que eu li e das coisas que eu procurei. Sim, É, isso que eu ia inclusive tudo perguntar. isso. Quem exatamente é esse autor? O que exatamente ele defende? Ele deixa claro? Ele é acadêmico, mas em momento nenhum você percebe um tom de defesa. Mas, assim, é alguém que eu preciso questionar também, né? É isso. Mas é muito jornalístico e tem muitas referências, e aí você vai atrás e consegue validar muita coisa. O que ele apresenta, e isso pode ser mentira também, eu posso ter sido engodado porque eu confiei muito em quem recomendou a leitura. Uhum. Ele diz que o Hamas, ele a vida inteira se arrependeu do texto original escrito e sempre fez questão de não fazer nenhuma outra menção terrorista nas suas declarações públicas e sempre ser conciliador. Então eu estou buscando isso também, e se possível em língua persa e se possível quero escutar árabes falando sobre isso. É que eu ainda não tenho abertura, né? Não consegui ninguém ainda que possa me falar sobre. Uhum. É, eu penso Ah, porque existe a possibilidade do Hamas ter se pintado de moderado só para chegar no poder. sim. Essa é uma. Existe a possibilidade de ter um vínculo com países árabes para ter um plano por trás da real intenção, sabe? Daquele. O que tem no Instituto, que. Eu não sei se está lá até hoje ou se é quando foi escrito. Eu não sei se você mencionou, foi mudado isso? Hoje o Hamas ainda quer a inexistência, a destruição completa do Estado de Israel? É, é, hum, hoje eu não sei. É, porque Eu eu não, vejo. não sei o Eu que eles estão vejo falando. Andrés e Roques falando e eu não vejo ninguém rebatendo isso. Eu só vejo as pessoas que. é, não que apoiam o Hamas, mas que dizem que o que Israel faz lá é justificado. As pessoas não negam Uhum, a existência disso, entendeu? Pelo menos aqui em conteúdo em português e inglês, eu nunca consegui achar alguém que fale do Hamas atual seriamente como um grupo moderado. Isso eu nunca vi. uhum, É sempre justificando as atrocidades que o Hamas faz e que são muito parecidas com as atrocidades de qualquer outro exército privado. É porque, né? uhum, A gente sabe das circunstâncias em que eles estão. Agora, independente disso, o Hamas serve para radicalizar os povos dos países árabes em volta.
Uhum. Se há interesse da saída dos Estados Unidos na influência do Oriente Médio, o Hamas está servindo muito bem. Uhum. Eu Uhum. me preocupo com as pessoas que não deixam as suas posições claras, porque assim, todo mundo sabe, eu falo pra todo mundo que pergunta, eu sou libertário, eu tô com o MBL, não tenho problema nenhum em falar nisso, e tô pelo interesse nacional. Eu quero que o Brasil se desenvolva independente de quem estiver no poder. Se eu quero derrubar o Lula, porque eu não acredito que o Brasil vai se desenvolver na mão dele, porque não se desenvolveu depois de 13 anos na mão dele. Então, você quer me convencer do Uhum. contrário, eu arranjo uma explicação pra isso. Uhum. Uhum. É, Farinazzo também fala, ele é um nacionalista nato, sempre que enche muito o saco dele, você é de esquerda, você é de direita, você é melancia, você é fascista, ele fala, gente, eu tô pelo Brasil, a bandeira que tá aqui atrás você não consegue identificar não, tô aqui pelo Brasil, sou um militar, então ele é armamentista, Uhum. então todas as características que o militar tem, ele tem, só que ele estuda bastante, ele entende os argumentos da esquerda, entende os argumentos da direita, e por ele recomendar um livro desse, se a pessoa tiver. Se a pessoa não fosse 100% honesta, se a pessoa estiver passando pano para iranianos, passando pano para o próprio núcleo do Hamas, para dizer que o Hamas é uma coisa diferente do que é hoje, é porque o Farinazzo está mais pró-Brasil. Essa é a explicação. Existe, no interesse nacional brasileiro, uma tendência de passação de pano para o Irã, porque o Irã é BRICS. Uhum. Então, do que vem Entendi. daqui, eu prefiro que as pessoas digam exatamente o que elas são, pra eu ter mais noção se elas estão sendo honestas mesmo, de fato, entendeu? Eu preferia que Entendi. esse autor dissesse. Se ele dissesse que seria pró Hamas, eu levaria mais a sério do que eu tô levando agora, entendeu? Eu preciso ouvir Uhum. contrapontos. Ainda é de extrema importância saber que existe essa informação sendo propagada, que existem pessoas dentro do Hamas, dentro da Palestina, que querem ou que quiserem em algum momento uma convivência com o Estado de Israel. É, ou Não, seja, que não sei existe se gente querem, moderada. não Ah, sei se querem hoje, existiu, né? exato, Existiu exato, existiu. a insistência, não sei se querem hoje. Sim. E não sei em E, que momento, quais foram os eventos que fizeram a galera desistir de tudo isso. uhum. Em última instância, o que é mais importante é o que você e eu agora estamos tentando descobrir. O que aconteceu de Uhum. 2008 para cá. Quem foi o Hamas de 2008 para cá e por quê? O que Israel fez Uhum. exatamente na Palestina? Uhum. Porque é, eu descobri que foi em tempos recentes que a ocupação militar da faixa de Gaza por parte de Israel foi recuada. A ocupação militar foi recuada para o Estado de Israel e foi dada autonomia para o governo vigente, que provavelmente era o Hamas ou alguém muito próximo. Uhum. A cúpula do Hamas já era de relevância suficiente, se não for a mais hegemônica no Estado da Palestina, quando Israel fez isso. Uhum. Entendeu? Então, eu não sei se eles usaram isso como retribuição do que Israel estava fazendo, ou só por uma mera vingança, tipo, é a última vez que a gente vai sair na mão e eu tenho que te bater, entendeu? Eu vou te dar um Uhum. murro, mas parou. Cessou. Entendeu? Pode ser isso. Uhum. Ou se Israel continuou fazendo alguma coisa de fato contra o grupo. Porque a narrativa que chegou em mim até agora, infelizmente, foi muito mais o lado pró-Israel. Isso é um pecado meu Uhum. mesmo, eu preciso correr atrás dessa informação. Mas que a autonomia foi dada à Palestina e com essa autonomia ela atacou Israel e a gente não sabe exatamente o que Israel fez. O, É, o que, o que talvez, assim, essa narrativa para Israel não mencione, mas também não consiga negar, é que um observador tem muita dificuldade de entender o que é essa inteligência que dissuade ataques e que previne e que faz ataques preventivos, a diferença disso e de uma constante humilhação, que é para testar os limites dos caras que já estão vivendo em situações extremas, né. uhum, Então, eu não consigo ter um pouco assim, vai além de empatia. Mesmo que você não queira ter empatia com a vida do palestino, é muito difícil você entender
Aliás, é muito fácil você entender que um cara que tem a vida de um palestino, ele queira se tornar terrorista porque ele não aguenta mais estar vivo. Não naquele lugar, sendo tratado daquele jeito e passando pelo que os caras passam. E aí, vira e mexe, morre alguém com um efeito colateral de um cara muito malvado que precisava morrer. E aí morre um monte de civis. Então, assim, é a vida inteira você vendo a gente que você ama explodindo por efeito colateral de um líder que era muito importante, que a inteligência descobriu e que precisou neutralizar. Uhum. Entende que quando você se coloca do outro lado, você fala: "Nada justifica o que os caras fizeram, mas eu consigo entender por que que houve". É mais ou menos isso. Existe uma diferença muito grande entre passar pano e achar que tá certo e defender quem faz isso, e entender o quanto a existência disso seja aceitável. Uhum. Entendo. Aceitável no sentido de pre ao ponto de ser previsível. Assim, você poderia prever se alguém surgisse com umas ideias de fazer o que esses caras estão fazendo, um monte de gente ia aparecer para se voluntariar. Certo. Com certeza isso aconteceu, porque o sistema de educação no Oriente Médio também não é tão diferente, com certeza não vai Sim. ser. O modelo que saiu da escola alemã, que eu esqueci o nome do cara agora. Enfim, o modelo de escola que a gente tem hoje, de um professor na frente de um quadro, explicando Uhum. para as pessoas, doutrinando as crianças, Sim. isso é característica de Estado, nenhum Estado vai negar isso em você. Então, Uhum. o que foi usado para educar os palestinos também foi a do poder vigente. Uhum. A metodologia do poder vigente. E se era a metodologia do poder vigente, era com certeza anti-Israel. Então, mesmo que Uhum. Israel não estivesse fazendo nada, existia ressentimento sendo construído. Uhum. Uhum. E mais, eu vejo a dinâmica entre Israel e Palestina, desde a saída das tropas de Israel de Gaza, como uma relação entre colonizador e colonizado. Uhum. E aí, por que é que não existe essa relação entre Brasil e Portugal? Por que é que não existe essa relação entre América Latina e Espanha? Porque são territórios muito distantes. A Espanha não está aqui do lado para o venezuelano pobre ver o espanhol muito rico depois de colonizá-lo. Exato. Mas aí você vai lá e tá com um kibbutz no meio da exato, exato. Entendeu? Não tem mais contato entre o espanhol que ficou rico colonizando e os colonizados que ficaram pobres por causa da colonização. Sim. Ali na Palestina, os caras estão em fronteira direta, dificilmente administrada antes da cerca, né? Ah, é. O que mudou de 2008 pra cá, uma das coisas que mudou, eu sei que começaram a construir um muro. Depois desse ataque que teve da faixa de Gaza, provavelmente do Hamas contra Israel, depois que foi dada a autonomia, foi quando Israel construiu a cerca e a parte murada nas regiões que eram mais violadas, né? Uhum. Aí ficou impossível. Eu sei que aí virou um cerco de verdade, físico, entendeu? Uhum. Ficou impossível transitar de um território para o outro. Até então ainda existiam pessoas pacíficas na Palestina, em Gaza, que Uhum. gostavam de morar em Gaza, na cidade histórica de Gaza, e que trabalhavam em Israel, por exemplo. E que Uhum. transitavam todo dia, passavam pelo constrangimento, né, de ser revistado para entrar e para sair, mas ainda existia Uhum. isso. Depois do cerco, depois da radicalização de quem controlava Gaza, Uhum. isso parou de acontecer. E aí os povos ficaram completamente isolados e, por consequência, mais ressentimento sendo construído. Nem gerar riqueza dentro de Israel para viver em Gaza se podia mais. Tem um vídeo do Nerdologia que eles lançaram essa semana mostrando a importância histórica da cidade de Gaza. Vocês estão vendo que aqui o território tem essa zona cinza, que é porque tá meio difícil de ver no contraste, mas o que tá mais amarelado é onde tem basicamente areia, que é muito ruim, e a zona cinza é a área construída, civilização. Você vê que mesmo em Uhum. Gaza, que a gente sabe que é subdesenvolvido, tem muito mais civilização, tem muito mais área construída do que nas areias em volta aqui no território de Israel. Por quê? Porque Gaza é uma cidade mais antiga que a Bíblia. É Uhum. uma, de todos os impérios que controlaram esse território, é um dos mais violados, justamente pela sua importância. Tem um centro consumidor imenso e é uma cidade portuária. Os portos aqui já foram muito movimentados ao longo da história. Então, todo mundo que pisou no Oriente Médio fez muita questão de controlar
a região que dava acesso ao mar Mediterrâneo. Uhum. Eu descobri que Napoleão teve aqui, Gengis Khan teve aqui. Você vê que são territórios completamente distantes. Isso antes de Império Turco-Otomano, entendeu? Antes os egípcios já controlavam isso aqui também. Então, todo mundo é como se eles fossem a Polônia, entendeu? A Polônia do Oriente Médio é Gaza. Uhum. Então já foi invadido por todo mundo, é um território importante, é um território-chave, que é o que a gente chama no tabuleiro de War, como a Turquia, como o Egito e o Sudão. O Sudão no War é o território que dá pra atacar todos os outros territórios da Uhum. África. Então se você toma o Sudão, toma o resto da África. Enfim, então Gaza é uma dessas. Se você ocupa Gaza, pelo menos nos tempos anteriores, né, onde não tinha Haifa completamente construída, onde Tel Aviv ainda não existia, porque Tel Aviv é uma construção de Israel. Quem controlava Gaza controlava o Oriente Médio. Então por isso. Uhum. E o fato de ter várias outras cidades agora e muita tecnologia que deixa Gaza obsoleta faz com que o mundo não se importe tanto em tempos atuais. Gaza não é mais tão importante assim. Essa cidade portuária tão. Ainda é uma cidade portuária, ainda é uma cidade populosa, mas existem várias alternativas em volta e pacificadas, inclusive, tanto para sunitas, quanto para xiitas, quanto para judeus e cristãos. Então, não, por isso que as pessoas fecham os olhos para esse território que não é mais tão estratégico. Isso explica também o distanciamento dos países árabes e a É, única coisa que todo segura mundo. a única coisa que segura é a etnia. Os povos muçulmanos em volta veem um povo branco, europeu, ou descendente de europeus, judeus, oprimindo um povo parecido com seus iguais. Entendeu? É isso que segura ainda os protestos que aconteceram lá com o Erdogan apoiando, protestos que estão acontecendo na Jordânia e os exercícios militares dos egípcios aqui na fronteira para acalmar os ânimos dos egípcios no A Cairo. impressão que eu tenho é que eles estão dispostos a sacrificar todo mundo de Gaza para ter o direito do próximo lance, né? Para Uhum. poder usar isso como desculpa para fazer o que eles querem depois. Sendo que talvez eles nem saibam exatamente o que eles querem, mas eles sabem que eles vão querer alguma coisa no futuro. Entendi o que você quer dizer. Quando Gaza for. Se Gaza for obliterada, vai ter um território contestado ali. E aí vai demorar de Israel consolidar o poder, então vai ser sempre um território contestado. E vai servir como desculpa pro Egito entrar na briga, né? Ah, agora vamos dividir. Igual dividiram depois da Segunda Guerra, dividiram a Alemanha. Ah, metade Israel, metade Egito. O Egito também vai querer a ponta dela Uhum. na cidade portuária. Faz sentido. Se dependesse das populações, Jordânia, Síria, Arábia Saudita e Egito, todo mundo teria entrado já em Israel. Mas como os governos são mais responsáveis que isso, eles entendem a, a dinâmica do dilema de segurança de Israel, do fato de Israel ter bomba atômica e de quem está por trás de Israel, né? Todo mundo sabe de quem Uhum. Israel é proxy. Os governos sabem que comprariam uma briga muito maior do que eles e traria consequências muito maiores do que a maneira como eles se comportam atualmente, né? Que vem o Uhum. desastre, mas preferem ficar quietos. Então, Jordânia e Egito estão jogando com essas condições no momento, mas é aquilo que eu te falei. A pressão popular ainda preocupa muito as lideranças, por mais autoritárias que elas sejam. A Turquia é literalmente o pior país do mundo para a liberdade de imprensa. Talvez, talvez esteja disputando só com a Coreia do Norte. Entendeu? Você não pode, só não pode falar mal do Erdogan. Não pode. E mesmo assim ele tá, pelo menos no discurso, fazendo a vontade da população. Eu quero Uhum. saber se a população se revoltar de verdade, mesmo com todos esses protestos, a população começar a dizer: e aí, Erdogan, cadê? Só mais 72 horas e o que é mais para você Exato. mandar tropas de fato para Israel? Entendeu? Isso daí ele vai ter que lidar. Então, um futuro muito perigoso, não tem ninguém otimista. Felizmente.
Outra coisa deliciosa de ver foi aquele americano lá fazendo perguntas inconvenientes pra Hillary Clinton. Que coisa linda de ver aquilo, né, cara? Cara, Esquenta o o- coração ver que tem gente tomando esse tipo de iniciativa. Uhum. Eu não vou dizer quem exatamente, mas tinha uma pessoa na faculdade. É uma pessoa que assume uma posição importante hoje. Então, caso isso chegue, eu não quero que chegue nela, não vai prejudicar isso de jeito nenhum. Mas uma pessoa que teve contato comigo na faculdade disse que era uma pessoa que tinha proximidade com os Estados Unidos e que entendia muito bem a dinâmica de poder dos Estados Unidos na época pouco depois da eleição do Trump. E aí ele falou, velho, o Trump é um lixo, mas a Hillary não pode ganhar. Porque essa mulher é o demônio. Aí ele tinha me explicado, só que eu não tinha bagagem ainda pra entender exatamente por quê. Mas agora, hoje eu posso dizer, eu posso confirmar isso com tranquilidade. Eu não tenho medo de falar isso, porque. Porque ela Não... tem uma América. E Exato. aqui ainda tem gente que tem uma América e sabe que a gente tá fazendo certo, que a gente é do bem, parabéns pra caramba. Assim, hoje eu tenho tranquilidade porque o mundo já se tocou disso e não tem americano que me convença do contrário. Entendeu? Porque tem os vídeos são muito mais populares, muito mais disseminados da, da Hillary falando, por exemplo, We came, we saw, he died, falando da Líbia, que era um cara, o Muammar Gaddafi Uhum, era um cara que tinha fortes relações com os Estados Unidos, era financiado pelos Estados Unidos, e um momento que a Casa Branca disse que ele pisou fora da linha, os Estados Unidos invadiram e uma revolta popular aconteceu. Entendeu? Aconteceu uma revolução colorida, mais plus invasão dos Estados Unidos e aquela liderança que mantinha a Líbia sob controle, que acalmava os ânimos de uma oposição muito violenta. Ele era o cara do centrão que conseguia, ele era o Romero Jucá, o Maluf, uhum, que uhum, conseguia fazer bolsonarista e petista parar de se matar. Então mataram esse cara uhum. e a Líbia está em guerra civil até hoje por conta disso. Então, todo mundo sabe e não tem. Eu acho que a Hillary não deve ser bem-vinda nem na ONU. Eu acho que eu duvido ela pisar lá. Ainda mais com a importância que a ONU tá agora, né? Com, A desimportância, você fala, né? exato. Com o nível de importância que a galera tá dando pra ONU. E só escancar aquilo que eu já venho falando pra vocês. Que eu vi que você falou até pra mim aqui, que a galera ficou pistolinha, né? Porque eu falei ou ficou indignada, porque eu falei que esse mundo só tem bandido, que não existe governo do mundo, que a ONU não serve pra nada. Então agora vocês estão convencidos? Vocês entenderam o que foi que eu quis dizer? Agora que tem gente famosa falando que ele falou há 6 meses atrás, vocês acreditam? Mais ou menos isso. Exato. Agora que Rússia, China, Estados Unidos e Israel falaram isso basicamente ao mesmo tempo, na mesma mesa, vocês acreditam em mim agora? Então, é isso. Eu sou de relações internacionais, isso não é torcida, isso é análise. Eu queria que a ONU funcionasse. Eu queria que a ONU fosse o Exato. governo do mundo, todo mundo respeitasse ela. E que fosse uma coisa que não interferisse na soberania dos países. Esse era o mundo ideal, entendeu? Uhum, Eu queria que funcionasse, mas infelizmente o que funciona é o governo que tem bomba, é o governo que tem mais exército, que tem mais população, entendeu? Então, é, agora tá mais do que escancarado com esse novo, com essa, com esse cidadão americano que colocou ela na parede, ela tá em maus lençóis, até com os democratas, porque aquele cara é democrata. Então, os uhum. republicanos é, que já demonizavam a Hillary, agora os democratas também estão fazendo isso e ela não consegue provar o contrário, né? Então ela tá se demonizando, ela não consegue admitir que estava Então, errada, nem pedir desculpa. o Então, que me deixa dane-se. triste é que a impressão que eu tenho é que quem é punido é um político, mas aí o partido ele acaba não mudando, né? Ou seja, eu acho que vão Sim. tirar a Hillary, vão tirar o Erdogan e as políticas de Estado elas vão continuar mesmo. Tirar o Erdogan não, que é ditadura. Mas a Hillary pode, pode tirar sim. Não, Ah, eu pensei no Netanyahu Biden. e falei Erdogan, eu tô Ah, tá, confuso. o Netanyahu sim. Sim, vão tirar o Netanyahu. É, ainda existem dúvidas a respeito
do quanto o exército de Israel está obedecendo, porque ainda existe muita resistência, existem protestos acontecendo dentro de Israel, existem protestos de judeus acontecendo no mundo inteiro. O maior protesto de judeus contra Israel da história aconteceu essa semana. Tomaram toda a ponte ali do Big Bang da Inglaterra e tomaram a estação de metrô de Nova York. Eu queria escutar israelense falando sobre isso, que não fosse convidado da Jovem Pan, cara. Uhum. Melkor, muito obrigado pela inscrição. Uhum. Que não fosse da Jovem Porque Pan. Não é tão que não difícil fosse achar, mas a convidado da gente tem que Jovem ir para Pan. os Estados Unidos. Tem que ter em inglês. Em inglês a gente vai achar judeu anti-Israel que fala abertamente. Aqui no Brasil eu acho difícil. Eu ainda não vi. Falando em português. Mas é muito importante que essa movimentação esteja acontecendo, porque. Vamos lá. Israel, vou dar os números aqui. Eu já pesquisei aqui a população do Afeganistão, 40 milhões, do Irã, 87 milhões, da Turquia, 84 milhões, população Jordânia, 11 milhões, população Egito, 109 milhões, população Arábia Saudita. Quando era com paus e pedras, era tranquilaço, Uhum. entendeu? Israel ganhou Guerra de 6 Dias, conseguiu negociar o Yom Kippur, que estava mais ou menos equilibrado. Acho que até Israel ia perder o Yom Kippur, mas conseguiu negociar, enfim. Assim, uma pessoa segura 10 mil pessoas se ela tiver metralhadora. Uhum. Entendeu? Então, o número tanto faz. Agora, vocês estão vendo esses números aqui, né? Vamos somar rapidamente aqui. 100, 130, 200... aproximadamente 200 e... quase 300 milhões de pessoas contra, população de Israel. 9 milhões. 9 milhões. Então, se todo mundo se virar contra Israel, não existe chance, a não ser que Israel use a bomba. E aí, vai disparar em todo mundo que tá em volta? Vai destruir o Oriente Médio inteiro só porque tá todo mundo te invadindo? Não existe isso. Os Estados Unidos não vai deixar Israel fazer isso. Só que os Estados Unidos também não vai deixar todos esses países invadirem Israel e não vai fazer nada. Eles vão Então, a minha na pergunta cabeça. é: se a gente estivesse jogando War aqui e tivesse que sacrificar Israel para conquistar o Irã, você fazia o trade? Né? Israel pra... Eu tô fazendo uma pergunta muito maldosa, É mas cretina. Eu não sim, tava... muito cretina. Mas Sim. se você tivesse lá pelos Estados Unidos e você tivesse que sacrificar Israel para depois pegar, ocupar todo o Irã, você faria isso jogando War? Eu não tô falando da vida de milhões de pessoas. Uhum. Eu tô falando de War na cozinha aqui de casa, comendo coxinha. Então, beleza. Então, Você faria isso? com disclaimer eu consigo fazer. Eu não estou torcendo para lado nenhum. Não, ninguém tá torcendo para Eu nada. O que a tô... gente tá falando é que tem gente que acha que tá jogando War e que tá tudo bem Sim. perder populações inteiras no mundo todo. Vamos fazer a análise e incluir até a roda da seda aqui. O Israel tem como proxy os Estados Unidos tem domínio político, mais ou menos, e econômico sobre a Europa. A África está completamente dividida, como o tabuleiro de War está hoje, tá? É isso que eu estou descrevendo. Uhum, Turquia uhum, está do lado dos Estados Unidos, mais ou menos. Tem território contestado dentro da Turquia. A Arábia Saudita virou de lado ao entrar nos BRICS. Está muito clara a posição da Arábia Saudita. Ainda está uhum. vendendo petróleo para os Estados Unidos e tal, mas está aceitando vender em outras moedas para o resto do mundo inteiro, principalmente em yuan chinês. Os Estados Unidos estão correndo o risco de perder o território de Israel, perder a influência, perder o controle do território de Israel. E para remediar isso, já que grande responsável por essa instabilidade no território de Israel, a gente não pode negar isso, é o Irã. Então, se o Irã é o território mais relevante do Oriente Médio, se o Irã é a Rússia do Oriente Médio, tanto pelo
comportamento quanto pela importância territorial, vale a pena, faz sentido atacar o Irã, transformar o Irã em um território instável, contestado, para abrir mão do território de Israel. Porque é como se os Estados Unidos também estivessem sendo forçados a fazer isso. Porque ao Uhum, perder a influência do Oriente Médio, eles vão ficar isolados da economia global do futuro. uhum, Então, os uhum, Estados Unidos fazem isso hoje pensando não no hoje, não no conflito atual entre Israel e Palestina, que isso é o menos importante que tem, desculpa, não é minha opinião, é como os Estados Unidos tratam o conflito. Eles estão pensando nos filhos, nos netos, nos bisnetos. uhum, Então, o futuro é sobre isso. Mas agora vamos lá. O Irã tem fornecido drones para a Rússia, foi um dos primeiros a integrar a Rota da Seda da China, ou seja, aquela antiga Rota da Seda que fez a China rica, tão rica quanto a Europa no passado, e que precisou tanto de comunismo quanto de guerra do ópio para empobrecer a China, para dissolver a relevância da China. O Irã está participando novamente para reerguer a China. Teve, inclusive, cúpula do Belt and Road na semana uhum, passada. O Putin foi presencialmente em Xangai de novo. Foi o Khomeini, foi o Khamenei, sempre confundo os dois. O Khamenei que está vivo hoje. Tava todo mundo na China negociando isso. Agora, a China vai deixar o território mais importante dela, que faz a ligação entre China e África, faz a ligação entre China, Turquia e, portanto, o resto da Europa, para perder o território mais importante da Rota da Seda? E entendeu que isso aqui é um problema muito maior do que parece? uhum. E Porque as pessoas que mais, estão morrendo não são as interessadas no lugar, né? exato, exato. E tanto se os Estados Unidos terraplanarem o Irã, que é isso que eles vão precisar fazer para cortar a relevância do Irã, para neutralizar a ameaça, que é assim que eles vão chamar, né? É. Para neutralizar a ameaça, que outras pessoas por aí vão dizer que é um ataque terrorista. Só que a gente não vai ouvir disso, né? Porque tá sendo falado de outra língua. Os Estados Unidos estão Uhum, fazendo um ataque terrorista no Irã, é isso que eu vou dizer. É, os Estados Unidos vão fazer isso, beleza, para neutralizar a ameaça. Só que, como os Estados Unidos são a referência, mesmo que ele esteja perdendo relevância, eles ainda são, de certa forma, autoridade. Se os Estados Unidos, que são autoridade, que dão exemplo para o mundo, escalarem, a Rússia vai dizer: tá liberado. Tá liberado fósforo branco, tá liberado bomba atômica. Vou transformar a Ucrânia no cinzeiro, aquele território agora é meu. A China vai dizer: agora eu vou resolver Taiwan como eu quiser. A uhum. Coreia do Norte vai dizer: pronto, agora tá todo mundo bombardeando todo mundo, por que não? Tô perdendo faz tempo, tô cercado faz tempo. Vou atacar a Coreia do Sul mesmo, já que os Estados Unidos não defendem ninguém e eu tenho um bomba atômica que a Coreia do Sul não tem. Importante que se diga isso. E o Japão já tá se armando como se não houvesse amanhã. Uhum. Não vai ter medo de mais ninguém, não vai prestar conta com mais ninguém. Tomara que eles tenham inteligência de dialogar com a China, né? Emirados Árabes vão arrancar os cabelos, porque vai começar um conflito de grande escala ali do lado, né? Eles são basicamente fornecedores de petróleo para a Europa. Os Emirados Árabes, inclusive, bairros, tem bases militares. Eu não sei se é no Bahrein, no Catar ou nos Emirados Árabes. Um dos três aqui, um Uhum. dos amigos do Ocidente do petróleo. Tem bases militares americanas aqui. Então eles estão enriquecendo independente de qualquer guerra que esteja acontecendo no resto do mundo. Fizeram a Copa do Mundo no meio da guerra da Ucrânia e ninguém ligou, ninguém nem lembrou que tava. Ninguém nem lembrou do Zelensky enquanto o Neymar tava apanhando lá na Copa do Mundo. Então, é isso. É instabilidade para isso aqui e, por consequência, por eles serem os controladores de boa parte do combustível do mundo, eles precisam do Golfo de Oman para sair daqui. Então, para Uhum. além de tudo isso, vai piorar, vai dificultar a vida de todos os habitantes do mundo. Vai ser uma guerra longe, vai ser uma guerra que você não vê bombardeio, a gente não vai ver bombardeio. Aqui no Brasil, o máximo que vai ter é imigrante, mas combustível, esquece. Pode comprar um sapato de sola grossa, pode aprender a andar de bicicleta, comprar uma motinha, sei lá, sabe? Vai. Arranja um veículo elétrico aí, porque de combustível não vai rolar, não. Vou mudar para Itabaiana.
Vou ficar perto da roça. É isso, Cara. é isso. Tem que morar em um lugar que esteja tudo perto, que dê pra ir andando pra padaria, pro hospital, entendeu? Se precisar. Porque combustível, nem pensar. Combustível, nem pensar. Todo mundo trabalhando no home office aí, online. Vai ser Uhum. muito pior que Covid isso aqui, se acontecer. E é pra onde tá sendo direcionado, né, o conflito. E é isso que dá medo em todo mundo. Ou seja, não é assim, se um dia tiver a terceira guerra, começou já, né? Porque quando você olha para a Primeira Guerra Mundial, você vai estudar um negócio lá, você tem que estudar todo o tabuleiro para depois cair na morte acidental do cara lá, né? Sim, E aí todo mundo fala assim: "Ah, a guerra começou na morte acidental do cara", mas é que, tipo, literalmente só tá faltando isso, né? é. Enquanto não tem um monte de país um declarando guerra ao outro, isso ainda não vai ser um fato histórico reconhecido, internacionalmente. Mas, assim, se Uhum, não parar de escalar, se não pararem de toda hora ter um novo conflito, já tem iranianos bombardeando bases americanas dentro da Síria. Já tem americanos bombardeando bases sírias e iranianas, ou bases sírias e iranianas dentro da Síria. Ou seja, eles estão em um campo neutro aqui ainda, mas no momento em que alguém se sentir em muita desvantagem, eles vão precisar atacar o território do outro, diretamente nos Estados Unidos ou diretamente no Irã. No momento que isso acontecer, e continuando a escalada, a invasão da Ucrânia vai ser identificada como registro histórico, assim, para dizer, ah, o que desencadeou a guerra foi aquilo ali. uhum, Então, a gente ainda não. Os otimistas ainda não chamam de Terceira Guerra Mundial, apesar de uhum. estar. Apesar de só se falar nisso. Mas se escalar, a gente, é com isso, essa vai ser a nossa referência. O começo da Terceira Guerra vai ter sido isso aí. E pra mais, né? O que eu te falei essa semana sobre Israel ter perdido a cabeça. Eles invadiram. Na semana passada eu falei que o Irã tinha declarado: se Israel entrar em Gaza, o Irã vai entrar em Israel. Tá na vez do Irã jogar. Porque Israel acabou de entrar em Gaza. Já tem arminhas aqui dentro. Já tem. Aqui eu tô mostrando na tela territórios em azul, ocupação do bem, né? Uhum. Que é o que. Vou puxar aqui no mapa. Essas zonas em vermelho clarinho aqui, que são território contestado, é o que já está sob controle da Rússia. Isso aqui, segundo Putin, segundo Zelensky também, mesmo que ele não admita isso, ele não tem mais controle sobre isso aqui, ele não cobra mais imposto. As pessoas, isso aqui tem bandeiras hasteadas pela cidade, são russas, entendeu? Não tem mais controle nenhum de Ucrânia sobre esses Uhum. territórios aqui. A mesma coisa está acontecendo aqui na faixa de Gaza. Já tem alguns pequenos territórios controlados por Israel. Aqui na parte da água também, eles estão garantidos isso aqui até para ter certeza que não vai ter nenhuma surpresa vinda do mar. Então, o É, cerco a Gaza vai ser pelo mar também. Eu acho que um dos objetivos é tomar a costa toda. então quando a gente fala de quem tá ganhando a guerra e que, assim, ninguém vai ganhar essa guerra tão cedo, não é bem assim. Porque a guerra é para ver quem é que vai coletar o imposto, né? Quem é que vai ganhar com a posse dessa terra. E estando esse filé mignon da Ucrânia na mão dos russos agora, todos os recursos dessa região estão indo para eles ali, né? O Uhum, que torna mais difícil para quem defende recuperar esse território, porque é como se o território novo ele, entre aspas, se pagasse. Eu sei que os ganhos eles superam em muito o imposto, mas é pelo menos a terra é deles. E isso vai afetando muito a moral de quem está lutando para reconquistar e sabe que não vai conseguir. exato. Os palestinos, assim, olhando o cenário micro, né? Não tem a menor chance. Eles precisam de uma intervenção de fora, porque Israel aqui vai fazer a festa. Dentro do exército de Israel ainda tem essas instabilidades, tem gente que não gosta do Netanyahu. Existe, existem boatos, né, que não tem informações oficiais sobre isso, de que tem muito mais tropa na fronteira com o Líbano do que dentro do que se preparando para entrar na Palestina, em Gaza. Cisjordânia tem protestos, mas está muito sob controle, não tem nada de grande escala acontecendo. A Cisjordânia já tinha os assentamentos já crescendo cada vez mais.
e já foi completamente pacificado. As revoltas que tinham nas semanas anteriores, os atentados que estavam acontecendo com mais frequência já foram normalizados. Essa semana não teve nada, isso que eu quero dizer. Uhum. E o plano agora de Israel é criar uma zona tampão. Eles querem criar um território que ele não é nem Gaza, nem Israel, em volta de toda a faixa de Gaza, toda a fronteira que tem aqui, não é muita coisa, para ter controle total e absoluto sobre as movimentações que acontecem dentro da cidade de Gaza. Eles não têm. Aí é que tá. A gente fala que tem medo de uma escalada, que tudo vai piorar se houver uma escalada, mas se tem alguém que pode escalar e se tem alguém que tem interesse em escalar, é Israel. Porque eles não podem se dar ao luxo de ser moderados quando são atacados, entendeu? Tudo que a resposta de Israel é sempre forte e sempre rápida. Então, já invadiu com tropa, já invadiu com tanque, isso aqui já é uma tragédia humanitária imensa, já tem alguns dias sem internet, sem energia, ou seja, a Palestina está incomunicável. O corredor humanitário que tinha aqui embaixo, não sei se eu falei isso semana passada, mas só está passando estrangeiros. Não tem. O corredor humanitário não é para palestino. É para americano, é para brasileiro, é para espanhol, é para o povo da América Latina, é para chinês que tá fazendo algum tipo de trabalho na Palestina, entendeu? Não são não é gente com cidadania palestina. Cidadania palestina vai ficar aí no sul de Gaza e com um bombardeio de vez em quando, né? Que acontece ainda. Eu eu coloquei uma foto de crianças palestinas afetadas pelos bombardeios no na capa do Facebook, e Uhum. aí veio um cara me falar que aquilo era inteligência artificial. Eu Uhum. falei: mas e se for, significa que nada está acontecendo?" Ele falou: "É, é muito exagero." Eu falei: "Pega a imagem e joga no Google Imagens." E Uhum. aí e aí você vê imagens reais do ataque, que, assim, que eu não recomendo que ninguém vá ver. Mas aí aquelas lá você não consegue desmentir, elas são muito piores do que aquela foto da capa, e que eu coloquei. E é muito chocante, assim, imagem de uma sacola chegando no hospital, e aí as expressões, assim, dos pais é um negócio que não dá para esquecer, não dá para desver, então não recomendo que ninguém vá lá fazer isso. Mas é é é foda, porque a gente está falando de, sim, quem coleta imposto. E teve um comentário esses dias do cara que falou assim: "É por isso que Maquiavel diz que, se você ataca alguém, você ataca de um jeito que a pessoa não se levanta." Sim, sim. O Olha, ataque tem que ser letal. e eu não sou inocente e eu não sou despreparado para a realidade. Eu cresci lendo sobre guerras. Foi como eu me curei da herança da guerra na minha família. E assim, Nobunaga, por exemplo, quando ele entrava, ele não deixava nenhum bebê vivo. Por quê? Porque ele não queria lidar com a possibilidade de um levante de vingança um dia na vida dele. Uhum. Às vezes eu penso, o que é pior? É você jogar uma bomba atômica num lugar, ou você deixar esses caras, 40 anos vivendo do jeito que eles estão vivendo? E o problema é que esses caras, esses anos todos vivendo do jeito que eles estão vivendo, eles estão sendo usados de armas para outras pessoas que estão querendo usar a imagem deles para justificar a guerra e a tentativa de tomada de controle. É Uhum. muita crueldade com uma galera só, cara. Sim. Eu vou falar uma coisa que pode parecer horrível, mas é análise, eu não tô isso aqui não é opinião, não é o que eu queria que acontecesse, tá? Deixar bem claro isso. Entre 2000 e 2014, 2014 porque foi a primeira vez que os Estados Unidos afrouxaram, deram para trás. Foi quando a Rússia invadiu a Crimeia. Entre Uhum. 2000 e 2014, os Estados Unidos estavam tão fortes que eles podiam fazer o que eles quisessem. Eu acredito, fazendo um paralelo com essa sua colocação, que se os Estados Unidos tivessem pesado a mão de fato, se tivesse caído uma bomba atômica no Oriente Médio nesse período, já estaria pacificado. Ninguém mais teria coragem de se levantar contra os Estados Unidos.
Não que eles atirariam pra matar, mas seria um trauma tão grande. Ele não eliminaria todo o Oriente Médio, é isso que eu tô dizendo. O Uhum. país que ali tivesse e a cultura semelhante que ali tivesse, os muçulmanos que Ia se tivessem. submeter. Ia se Exato, submeter e a narrativa que o Hezbollah alimenta há 40 anos não estaria de pé, né. isso. Eu acho que todo mundo se comportaria igual a Arábia Saudita. O Oriente Médio estaria pacificado e submisso completamente aos interesses dos Estados Unidos e não faria sentido, não faria nada, não seria nada diferente, não seria surpreendente que a China estivesse convidando os Estados Unidos para a Rota da Seda, é isso que eu quero dizer. Uhum. Muito obrigado, Fazanha, foi lá pela inscrição. Nossa, muito obrigado, cara. Ele deu de presente pro Eric. Muito obrigado, guys, pelo engajamento de vocês. Mas o que você acha disso? Você acha que é por aí também? Se o Iraque, ao invés de ficar Estados Unidos, vamos negociar com Saddam Hussein. Se tivessem eliminado Saddam Hussein com uma bomba atômica, eu acho que todo o povo muçulmano teria abandonado a ideia completamente. Alô? Eu não sei. E não, eu tô Então, pensando, assim, eu não consigo aceitar o que eu tô vendo, mas eu não consigo pensar em nada melhor. E nada melhor que uma bomba atômica no passado. Entendo. e e aí eu penso que merda, né. Às vezes eu penso que a gente deveria os países eles pelo menos deveriam admitir as merdas que fazem, mas aí, quantos problemas psicológicos e psiquiátricos isso geraria nas pessoas que estão dormindo confortavelmente hoje, porque elas acreditam que elas são o bem. Uhum, Porque eu assisti aquele programa do Farinaza na Jovem Pan, e eu fiquei assim, eu já tenho nojo da Jovem Pan, né, mas aí quando eu uhum, vou e assisto alguma, eu fico com mais nojo ainda. uhum. Mas, eu paro e penso, quem segue a Jovem Pan tem maturidade para saber como o mundo funciona? Não tem, cara. Então você quer tirar o cara da ignorância confortável, onde ele dorme todos os dias, sentindo que ele é o bem? Eu não sei se eu quero tirar isso. Isso fragiliza o país, mas pelo menos o cara vive, né. É, eu fico muito triste que isso tenha acontecido com a Jovem Pan, porque já foi um canal muito bom. Eu seguia a Jovem Pan, acho que não, no mesmo período que você seguia, acho que um pouco antes até. No tempo que a bancada do Pânico tinha gente de direita e de esquerda e tinham debates muito construtivos. Eu acho que a Jovem Pan pautou o debate público por muito tempo. E até por não assumir uma posição clara. Tinha pessoas claramente à direita, como era o Carioca, e tinha pessoas claramente de esquerda, como era a Amandinha. E os dois tinham ali naquela mesa o mesmo nível de relevância e o mesmo nível de importância até para trazer os convidados que eles quisessem. Então tinha um debate público bom, construtivo acontecendo ali. E Quando é eu saí muito do triste. Brasil, o Sim. jornalismo era bom, e quando eu voltei, eles tinham créditos de confiança comigo e eu formei uma primeira impressão do cenário brasileiro a partir deles. E Uhum. aí eu me sinto traído muito por isso, porque eu comecei a prestar atenção e falar: "Não é bem isso, né". Eu entendo. A Jovem Pan descobriu que ganharia muito mais grana, ou pelo menos ela apostou nisso, né? Ela apostou que ganharia muito mais grana se eles fossem o Brasil 247 do Bolsonaro. E aí aconteceu que o Bolsonaro não ficou na presidência e eles tomaram tomaram porrada. E agora eles estão voltando para os moldes anteriores, né? Ainda está muito longe do ideal, do que era. Lambendo as bolas de Israel do jeito que estão, com os Sim, bolsonaristas dizendo que Israel é o bem, porque é o lado de Deus. sim, eu sou do mesmo time da Mari, eu via pela baixaria das brigas e depois que eu fui me interessar. Mas eu comecei ouvindo por isso mesmo. Eram as tretas que eram muito boas. Mas, sim, o que me preocupa e o que é muito triste é porque muita gente não viu exatamente isso acontecer. Muita gente não tem tanto tempo pra ficar validando o que é dito, sabe? Porque está ocupada trabalhando, e aí essas pessoas hoje elas têm uma opinião que não muda, né, Isso. e que não Então, vai mudar também. a pessoa tá acostumada a ligar o rádio na Jovem Pan entre 11h30 e 2 da tarde, deixa aquilo ali tocando por osmose e mudou de opinião. Uhum.
Uhum. Quando a Jovem Pan era de centro, essa pessoa não sabia exatamente o que ela era, e depois ela virou bolsonarista, e depois ela foi para frente do quartel, ela foi presa, e talvez, com sorte, hoje ela talvez esteja solta e não E esteja hoje tá entendendo o que é que tá gritando acontecendo. assim: "É cristão, tá do lado de Israel". É. Sim. E aí, se for ler os comentários, tem lá, com certeza vai achar. Tira esse militar comunista daí, falando, não se submetendo a Israel, quem ele pensa que é. Entendeu? Porque eu percebi que foi muito por isso que eles se pautaram também. O Brasil, como Uhum. estava muito mais revoltado com a esquerda do que com a direita, o Dava público dinheiro sem também. esquerda. O público também empurrou isso pra cima da Jovem Pan. Todo mundo que era mais à esquerda, mais de centro, foi julgado pelo público como comunista e ficaram só os Constantino da vida, só os. Enfim, citando o nome de jornalista, mas não vale a pena citar o nome do jornalista que se venderam completamente, né? Que um dia Hum. foram bons jornalistas. Mas, sei lá, esse aí se afundou. Esse aí. E é bem feito que ele esteja sendo até perseguido pela. Mesmo que eu O discorde disso, é gostoso ver o ele sendo perseguido pelo governo. o velho caquético lá, ele era um puta repórter quando era criança, velho. Era. Como que é o nome dele? Eh, Eu sei do que você tá falando, mas não vale a pena. tipo, É, sim. Que tretou com o Glenn Greenwald. Acho que isso, pra isso, Mariana isso, saber isso. quem é. Tipo, Você é um meu, covarde. que o cara virou, né, cara? Que o cara Sim, sim. Mas é isso. Até pra isso é perigoso. Essa polarização dentro do Brasil pode trazer consequências ruins para a política externa do Brasil. Mesmo que a China saiba que isso não tem importância para o Itamaraty, não tem importância para o presidente da República, na mesa de negociação isso vai ser usado como moeda. Lula, você já deu jeito naquela parcela de brasileiro grande que tem ouvindo aquela rádio muito grande que fica falando mal da China, que falou mal do Irã desde que o Israel invadiu a Palestina? Isso vai ser usado como moeda, mesmo que eles não acreditem nisso, entendeu? E o Lula vai precisar ceder. hum, Então, quando o Brasil se apequena nas mesas de negociação, nos BRICS, é por isso também. E aí o dilema é por não ser um país autoritário. Eu não estou defendendo isso. olha, Não estou defendendo isso. De verdade. Eu queria que a conscientização das pessoas fosse mais forte. E que o Brasil se aliando à China fosse uma tendência natural, estratégica. uhum, Que as pessoas soubessem qual seria o melhor na situação atual para o interesse nacional. Que as pessoas tivessem conhecimento que os Estados Unidos sabotaram o Brasil sempre que puderam. sim, Como e quando. Eu acho que isso é o tipo de coisa que traria uma conclusão lógica para esse raciocínio. E é o que me faz acreditar nisso, entendeu? Desse alinhamento uhum, com a China. É exatamente. Questão de pragmatismo. O Brasil sempre foi isso. Não diria que sempre precisou ser isso. Esse pragmatismo do Brasil impediu que ele invadisse os outros países da América Latina, por exemplo. Mas eu acho uma posição agradável, responsável e que se todo mundo seguisse, se o mundo inteiro tivesse um posicionamento parecido com o Brasil, não teria guerra. Mas enfim, a gente tá muito distante disso, eu tô sendo utópico, é perda de tempo. Deixa eu ver o que tá desculpa, acontecendo hoje na eu tô Ucrânia aqui cansado até mais. pra falar. Uhum. Entendo. Eu tô jogando muito no automático aqui, fazendo um monte no bis. Tô jogando odds. É, Pode jogar um pouquinho depois, se quiser. vamos, 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 Débora tá esperando. Perfeito. Vitão também que tá aí. Mas deixa eu ver o que eu te mandei Puxa, mais, que essa semana teve assunto demais. Teve coisa que eu anotei aqui também. Ahn, Foi coisa que o Farinazzo falou também, que é o espaço de recuo de Israel. Ele disse que, para vocês terem noção aí de São Paulo, né? Quais são as cidades que tem próximas de São Paulo? Campinas.
Ele disse que o espaço de recuo de Israel, essa distância aqui, ó, entre Tel Aviv e o Mar Morto, é como ir de São Paulo, capital, para Campinas. Entendeu? Não tem pra onde correr. Ou Uhum. você aprende a nadar, que eu não tô falando sério, ou você luta. Israel não tem outra escolha a não ser lutar. E todas as vezes que Israel foi forçado a lutar por outros menores ou mais fracos que ele expandiu o território. É isso que eu aposto que vai acontecer de novo se o Irã não se comportar como o Brasil. Se o Irã não for pragmático, se o Irã não passar da ameaça. O negócio é que é uma sinalização de fraqueza para os Estados Unidos agora. E eu não acho que seja o momento. Você tá vendo que não é. Pra quem tá fazendo análise, parece até que eu tô defendendo a guerra. Eu falo, Uhum. faz sentido que o Irã entre em Israel. Faz sentido que Israel ataque a Palestina. Faz sentido que os Estados Unidos ataquem o Irã. Faz sentido que a China retalhe contra os Estados Unidos. Entendeu? Eu Eu não tô entendo. torcendo pra isso. Eu não tô torcendo pra isso. Mas a maneira como esses cretinos estão se comportando, as lideranças mundiais, eu não tô falando. Quando eu tô citando nomes dos países, eu não tô falando de população de nenhum país. Eu tô falando das instituições. A Casa Branca tá dando motivos pra Israel ser atacada pelo Irã. A gente precisava de. Ah, não adianta uma população iluminada que não tem o controle do exército também. Exato. Não adianta entender o que está acontecendo. As pessoas que entendem o que está acontecendo tá igual nós. Falando, legal. Sim, Que merda. E não pode fazer nada a respeito. sim. Outra que deu uma Ah, solução. o Ah. Marco tem a solução, é só colocar igualdade. Muito bom. Se tiver igualdade, acaba a guerra. Genial. Aham. Eu acho que essas pessoas estão vivendo muito melhor do que a gente aqui, cara. Essa galera que acredita nessa solução não tá depressiva igual eu tô hoje. Ah, sim, as que moram no Brasil estão mesmo. Estão mesmo. Elas conseguem solução pra tudo, dos dois lados. Então, esse gank aí é o que eu tô falando que vai acontecer e que os Estados Unidos está disposto a É. pagar. Exatamente, traduzindo o que está acontecendo, Melkor, dentro da cúpula da ONU, do Conselho de Segurança, que é a única instituição que funciona, os Estados Unidos mostraram que a ONU não serve para nada e que deram a desculpa para não aceitar a proposta de paz. Ou seja, os Estados Unidos chamaram o Irã para o pau. Eu tanco. O que você tiver aí de bomba, de exército, manda. Manda que eu tanco. Só que o manda que eu tanco é manda que Israel tanca. Entendeu? Exato. Os Estados Unidos estão sendo irresponsáveis com Israel. E outra coisa que o chinês falou: Israel, vocês estão identificando o inimigo errado. Sem citar os Estados Unidos, é óbvio que eles estavam falando que os Estados Unidos é inimigo de Israel. Mesmo que o Biden diga que é sionista, roxo, é exatamente o que os Estados Unidos fizeram com a Ucrânia. É exatamente o que os Estados Unidos fizeram com a Geórgia, com a Chechênia, com a Líbia, com o Vietnã. A lista é imensa. Ou seja, o Netanyahu, ele nunca lutou pelos interesses de Israel, né? Ele sempre jogou o jogo dos Estados Unidos. Uhum. Ele sempre fez o que os Estados Unidos precisava que Israel fizesse, basicamente. Sim. E sobre a Turquia, que o Malcolm falou bastante, a gente falou da Turquia mais no início. Mas reforçando, o Erdogan está sendo pressionado pela população a entrar no conflito. Assim como todos os outros atores do Oriente Médio. Só que tem uma população bastante radicalizada. A Turquia está cheio de refugiado de guerras provocadas pelos Estados Unidos, então o ressentimento ali é muito grande.
eles são influenciados, eles têm consciência de que eles são pobres e não conseguem passar para a Europa por causa dos Estados Unidos. Então, por medo dessa população, o Erdogan precisa sinalizar que está contra Israel. Agora, parece que está tudo muito tranquilo, né? O Erdogan é tão talentoso assim, é tranquilo. Ele engana a população, não vai entrar no conflito nunca e fica por isso mesmo. Pera lá, o Erdogan não vai viver para sempre, essa é uma. E segundo, se a população que tem todo esse conhecimento e tem razão, tem toda essa consciência de que os Estados Unidos sacaneiam eles o tempo todo, no momento que eles entenderem que o Erdogan faz jogo duplo, que o Erdogan é um agente da CIA, entendeu? Na cabeça deles é isso que vai Uhum, aparecer. uhum, Que, uhum, uhum, com a atitude do Erdogan nos últimos registros históricos, né? uhum, Eles vão derrubar o Erdogan. Para isso não acontecer, o Erdogan vai precisar invadir Israel. Ele vai ser empurrado para isso. Ele vai ter que pedir licença para a Síria. Vai ter que se reaproximar de China. Vai pedir para entrar nos BRICS. Ele vai ser empurrado de cima do muro. E vai ser empurrado para o lado chinês da força, porque o chinês é maior. Ele não vai lutar contra a própria população. O Erdogan, a instituição turca, são muito talentosos para fazer jogo duplo, sempre foram. Por isso eles não tomaram tanto revés depois da Primeira Guerra Mundial, que eles perderam. A gente tem que lembrar disso. A Turquia é um país muito poderoso, muito forte, e um país derrotado em guerra. Isso é muito raro. Precisa de muito talento político, precisa de muita diplomacia para você chegar nessa condição. Mas a população inflamada não é fora de controle. uhum. Entendeu? A Revolução Russa aconteceu assim. A Rússia já era tão grande quanto é hoje, se não foi maior. E mesmo assim o governo caiu por causa da população revoltada. A Guerra Civil Americana aconteceu por isso também. Foi a população revoltada. Entendeu? Pegou em armas. Entendem a importância de ter uma sociedade civil armada contra o governo, mas esse é outro debate. Mas enfim, essas coisas acontecem e a Turquia é um barril de pólvora. Mais um. Eles têm tudo para ser empurrados para o lado iraniano, palestino, chinês da força. Brasileiro. Para deixar vocês desconfortáveis também. É, pra vocês dormirem tranquilos, só que não. Ai, caralho. É. Então, sim. Sim. A Turquia bombardeia turcos lá na. A Turquia bombardeia turcos, não. Bombardeia curdos, que são um povo muçulmano que reivindicam o próprio território. A gente pode dizer que são turcos porque eles são nascidos lá, né? Em território turco. Mas é por soberania estatal. Mas é porque Uhum, a Turquia está se impondo enquanto Estado. A Turquia está fazendo a mesma coisa que a Rússia faz com a Ucrânia, que Israel faz com a Palestina, que o Irã já fez com bastante gente em volta, que a China já fez, que os Estados Unidos já fizeram, todo mundo. Isso aí. E não há nenhuma contradição nisso. Né? Para se comportar como Estado, é esperado que ele faça isso. Mas isso não gera revolta com a população turca, porque a população turca não se identifica como curda, se identifica como turca. uhum, Por isso que a revolta não vai vir dos curdos. E por isso que os curdos são os coitados. E mais, curdos são armados pelos Estados Unidos. Você vê o quão contraditório é. A Turquia é a OTAN. Os curdos são armados pelos Estados Unidos, que são a OTAN. Você vê que é tão. Você vê o uhum. tamanho da complexidade, o tamanho de xadrez 4D que existe no Oriente Médio. E, em última instância, todos são financiados, de certa forma, ou pelos Estados Unidos, ou pela Rússia, ou pela China. Enfim, é uma briga de proxy imensa. Eu acredito que existiria ainda, mesmo sem os Estados Unidos na jogada, mas o mundo do Oriente Médio está muito pior com os Estados Unidos, com certeza. Ficaria muito melhor sem ele. A gente tem que acreditar nisso, porque se a gente não acreditar nisso, acabou o mundo, né? A gente tem que acreditar que os Estados Unidos devem dominar o mundo inteiro. O que tá me deixando triste é que eu tô chegando à conclusão de que não tem saída sem uma devastação muito grande. Eu não acho que vai ter paz. Não,
não consigo enxergar isso acontecendo. É isso, é isso. Por isso que não tem E eu ninguém acho que otimista. chegou num ponto em que as pessoas não se importam. Tipo, quem tem poder de verdade, digo, os estados, já Uhum, não se importa. Não é o objetivo é sair bem do que vem, né. Não é salvar o máximo de pessoas. É como que a gente vai sair bem do que tá por vir. uhum, é. No mar Mediterrâneo, por incrível que pareça, existe esperança ali, sabia? De uma de um acordo diplomático sair dali, porque se a ONU não tá funcionando, se as lideranças não se sentem confortáveis, porque assim, a ONU foi feita para dar transparência também, né? Para as populações Hum, saberem o que os governos estão conversando, o que os governos estão negociando. As lives da ONU, por mais que seja um monte de internacionalista do mundo inteiro e jornalista, uhum, tem bastante gente assistindo aquilo ali. uhum, E aquilo ali é repassado nos jornais locais de todos os países do mundo, pelo menos todos que respeitam a ONU, que são quase todos. 193 países. Às escuras, existem novas negociações. Existe uma diplomacia acontecendo longe das câmeras e que eles podem chegar a acordos que não precisam dar explicação para a população, para a sociedade civil. Entendeu? uhum, Existe esperança nisso. Então, se a marinha chinesa está indo ou já está no Mediterrâneo, junto com Rússia, Estados Unidos, Inglaterra, se eles não conseguem sentar na mesma mesa do Conselho de Segurança ali, é possível que generais americanos, chineses, russos, ingleses consigam sentar no mesmo navio ali, entendeu? Um consiga visitar a mesma embarcação do outro. Você vai com bandeira branca, você manda um bote com bandeira branca pra lá. Nesse caso, tudo é filmado, mas tudo é sigiloso, entendeu? uhum, Só uhum, as inteligências dos países têm acesso a essas movimentações. E aí, qualquer coisa que eu falo além disso é especulação. Eles podem estar se xingando lá dentro, ou eles podem estar conversando uhum, de fato e tomara que estejam conversando. Esse tipo de dinâmica existe. Eles não estão lá à toa. Ah, mas é isso. Uma movimentação importante que aconteceu. Eu já ter falado disso semana passada, mas eu acabei esquecendo. Tem uma cúpula diplomática que acontece entre judeus do mundo inteiro. E a desse ano foi chamada uma reunião de emergência para mandar financiamento de judeus do mundo inteiro que não foram para o Estado de Israel para mandar grana para Israel. Você sabe quem pediu para participar? é, O Zelensky. excelente. Ô, Eu ia ô, chu ô, eu sou eu ia judeu. chutar por eu ia chutar porque eu achei engraçado. Mas ele pediu. Ele pediu de fato. Eu sou judeu, Netanyahu não. Aqui não. Nem comprei passagem. Que a gente não vai deixar nem você posar. Meu Deus. Assim. O Rock deve ter ido. Provavelmente. Ou não, né? Que o Rock é da inteligência, pô. Eu não sei se ele é um contratado do Mossad, mas ele responde ao governo israelense. Ele faz. Ele fica fazendo live. Tem um canal de YouTube. O Rock tem família. Você acha que ele é sustentado? A família dele é sustentada por aquele canalzinho de YouTube meia-boca lá. Não é. Não que o conteúdo seja dele. Não que o conteúdo dele seja Não que o meia-boca. O conteúdo conteúdo é seja excelente. ruim, o conteúdo dele é ótimo. Pro O lado dele faz problema é que sentido. Eu ele não não esperava outra sustenta. coisa. Eu não esperava outra coisa. Uhum, Mas assim. é, Canais de geopolítica. Isso aqui que a gente tá fazendo. Um canal sério, com uma discussão séria, defendendo o lado que você tá defendendo, tanto faz. Não dá view. Não dá tanta grana, entendeu? Ele porque vai é de que depende, apoiadores, de né. fanboy. Oi? Porque depende não dá view, né. O que dá view é a certeza simples, tá do lado É, bem. é isso, eu tô falando de canal sério. O do Rock eu ainda acho que é sério, cara. Mesmo que ele tenha lado, ele deixa isso bem claro. E para as pessoas que têm esse conhecimento, Uhum, sabem as informações que a gente deve absorver do Rock, que tem muita coisa boa, e sabem as informações que a gente deve eliminar. Por exemplo, ele falou tem um vídeo dele sobre os piratas da Amazônia, daqui do Brasil, uhum, que é excelente. Não fala nem de Israel nem dos Estados Unidos. O conteúdo é excelente. Sempre que um. uhum, Isso serve para os países também. Quando você vê um conflito entre dois, procure um terceiro que esteja falando uhum, sobre que o conteúdo vai ser bom. uhum, Então, a Al Jazeera, para ficar falando de Israel e Palestina, esqueça. A Al Jazeera você olha para ver Rússia e Ucrânia. Ou para ver Coreias. Ou para ver Taiwan. Entendeu? É isso. Lucas nunca raspa a cabeça.
Carecas do YouTube da geopolítica eu já vi que funciona. Talvez seja um pré-requisito pra fazer view no YouTube. Vou pensar no seu caso. De não raspar a cabeça, porque eu já tava cogitando. Você vê que já tem uns entradona aqui, né? Meu cabelo esconde bem. Eu tenho bastante cabelo ainda. Uma juba de respeito. Mas sim. Que desastre, baguncei tudo. Mas sim, deixa eu ver mais aqui. Ver se tem mais alguma coisa pra gente cobrir, porque senão. Os americanos já falamos. Você vê que sociedade civil americana, 93%, 93,7% sendo mais preciso, acham uma má ideia mandar dinheiro pra fora dos Estados Unidos. Os caras deviam estar queimando colchão pra isso parar de acontecer, mas aí o que acontece com o mundo? Nossa, que mundo merda que a gente fez, né, cara? Não vai resultar em Sim, começar tudo. vai ter eleição e tomara. Existe essa possibilidade e eu acredito nela. Que esses países, tô falando de Irã, tô falando de própria Síria, Rússia, China, todo mundo que tá ali no mar Mediterrâneo, principalmente, todo mundo que tem capacidade de escalar esteja esperando a eleição dos Estados Unidos para ver o que vai fazer. Porque o agente mais importante ali, que tem condição de negociar com todo mundo, ainda é os Estados Unidos, aquele que todo mundo tem medo ainda. Uhum. É os Estados Unidos. E se trocar a liderança, se trocar pra uma coisa menos belicista, se trocar pra um negociador, pode ser que o problema se resolva por tabela, entendeu? Só tirar o Biden. Se mantiver o Biden, acho que escala no dia seguinte. Mas vamos ver o que a Casa Branca vai fazer. Eu sugiro até que. Sugiro até que o lobby da Casa Branca, o que saiba, o que esteja preocupado de verdade com o mundo, suje as eleições, ganhe na sujeira mesmo, não tô nem aí. Entendeu? Não ligo. Não ligo se a eleição for roubada pra tirar o Biden. Caguei. Ai, Lucas, você gosta de democracia? A democracia americana já tá toda torta há muito tempo. Não é isso que vai zoar mais ainda, entendeu? O que parece para mim é que o mundo é hoje um efeito colateral dos interesses de quem tem muito poder e um efeito colateral de marketing, né? Porque quando você olha para a maneira como as pessoas vivem a vida delas e os padrões de consumo e ao que elas tiveram que se submeter para sustentar esse padrão e as consequências que esses padrões tiveram no mundo inteiro, a gente tá todo mundo em todo lugar vivendo uma vida de merda por consequência desse jogo de interesse, dessas vitórias e dos produtos que são empurrados e aí não Sim, tem o que fazer, né? Porque você não tem como resetar o, o, o code. Eu não tenho como resetar o mindset da galera não para tem. todo mundo acordar pensando diferente, querendo diferente, vivendo diferente. Uhum. Eu fico pensando, como que vai ser o Brasil quando o barril do petróleo tiver $150? Vai ser uma mudança muito grande. Porque vai mexer com o estilo de vida de absolutamente todo mundo. Como que a gente vai. Assim, a gente tem território para sobreviver nadando de braçada, diferente do mundo inteiro. Assim, no resto do mundo vai ter gente muito mais fodida do que a gente. Porque a gente consegue levar uma vida simples, sem trabalhar muito e ainda todo mundo se alimentar. Mas até a gente chegar nesse ponto de reorganização, a gente vai se fuder muito. De fato. Eu não Normalmente essas consigo, transformações são muito dolorosas, né? eu não consigo prever como vai ser, tipo, o estilo de vida das pessoas nesse mundo daqui 20 anos. A gente vai estar a Sim, gente vai estar tudo em carro elétrico ou a gente vai estar tudo de carroça? Não sei, não sei. sim. Essas possibilidades são muito mais próximas do que parecem. A gente tá a Os extre... uma Cara, bomba de os distância. extremos, eles são mais prováveis do que a não mudança, assim. Tipo, é mais provável a gente estar num desses extremos que eu falei do que estar do jeito que a gente está agora. Isso é muito doido, velho. Exato. Isso quer dizer que os extremistas estão certos.
Tô sacanagem. Desde que seja extrema, pode ser direita ou esquerda. Parabéns. Só conclusão lógica hoje. Muito bom. Exato, exato. Cara, eu vi aqui nas anotações, acho que a gente cobriu tudo. Eu só vou deixar uma última aqui, que é do Egito. É, a última que me fez ter medo do que vai acontecer, que eu mostrei pra vocês, população de Egito, quase 80, 90 milhões, sei lá, não é importante. Israel tem 9 milhões só, um décimo disso. E o Egito tem acordos históricos com Israel, tem acordos históricos também com o Irã. O Egito faz mais ou menos o papel do Erdogan, ele é muito menos pressionado porque a África é pobre, né? Uhum. Mas sim, ele está numa posição estratégica importantíssima. E é tão importante ou mais importante que a Turquia também, porque eles têm o controle do canal de Suez. Então, se o Egito entrar na guerra, e eles estão sendo pressionados a isso, tanto o Golfo Pérsico vai fechar, ou seja, não sai petróleo, quanto o canal de Suez vai fechar, vai ficar tudo muito mais caro, vai ter muito navio aqui, muita embarcação esperando abrir, e vai ter muita embarcação dando a volta pela África. Então, os fretes não vão parar completamente, mas vai ficar tudo muito mais caro. Não só pelo combustível, mas pelo transporte também. Aconteceu uma explosão, a gente não sabe se foi um bombardeio, se foi um atentado, não sabe de que lado. Pode ter sido israelenses tentando fazer um ataque de bandeira falsa dentro do Egito. Explodiu um hospital no Egito, numa cidade próxima de Israel. Aqui bem no sul do deserto de... Esqueci o nome. Península de Sinai. Deserto de Sinai. Foi nessa cidade aqui, não sei se foi nessa Taba, acho que foi, que só tem essa. Acho que sim. Isso mesmo. Na cidade de Taba explodiu um hospital, a gente não sabe se foi israelense, querendo dizer que foi algum extremista muçulmano contra o Estado de Israel, tentando jogar o Egito na briga, ou se foi de fato um muçulmano, se foi algum bombardeio que a gente não sabe a origem, querendo, enfim, esse bombardeio aconteceu para atiçar o Egito contra Israel, certo? E a gente não sabe se o Israel quis dizer isso pro Egito e para chamar o Egito pro lado dele, mas a mensagem a priori que quer passar é isso. Então, sim, existe mais um motivo para ter um grande ator que está basicamente pacificado, não tem mais guerra civil, eles estão na ditadura feliz deles lá. Estou dizendo que a população sofre com isso, mas que é um território estável, que tem grana, que consegue fazer alguma redistribuição de renda, reforma agrária, coisa desse tipo. Que é um país que está se consertando, está se desenvolvendo. Independente se você gosta de um governo ditatorial ou não. Uhum. E que está sendo atiçado a atacar Israel e está fazendo exercícios militares e deslocou todo o contingente militar para a fronteira. Quase todo, né? Porque o território em volta também não é brincadeira. Sudão e Líbia. Mas o que eles têm de mais forte, que eles, se for enfrentar Israel, eles vão precisar de força total. Contra Sudão e Líbia, eles vão lutar igual Israel lutou contra os países árabes. É paus e pedra. Mas você acha que eles entrariam de fato? Será? Aquele negócio. Tá todo mundo esperando alguém dar a primeira. Eu acho que não importa muito quem vai ser. Se vai ser o Líbano, se vai ser Hezbollah. Porque o Líbano também tá. Líbano e Hezbollah são duas coisas diferentes, né? Isra... É, Cara, é. Netanyahu disse que vai atacar o Líbano se o Líbano não tentar controlar o Hezbollah. Entendeu o que isso quer dizer? O Netanyahu disse: volte a ter uma guerra civil de grande escala dentro do seu território, senão eu vou atacar você. O Netanyahu convidou o Líbano para a guerra. Isso daí você acha que tem a ver com as bolsas de gás lá, que o Israel perdeu na negociação franca na mesa por conta da pressão da Hezbollah? Pode ser. Eu. Israel está sendo pressionado pelo Hezbollah o tempo todo. Entendeu? Faz sentido, de novo, não tô torcendo pra nada, mas faz Hum, sentido que Netanyahu faça isso. É uma jogada inteligente do Netanyahu. Porque é um tudo ou nada. uhum, Você coloca o Líbano numa situação de tudo ou nada. Ou você entra em guerra com o Hezbollah, ou você vai entrar em guerra comigo. Ou seja, e se o Líbano
entrar em guerra com Israel, talvez o Líbano dê a primeira. Se o Líbano der a primeira, vai dar a Jordânia, vai dar Egito, aí se der esses dois, Estados Unidos vai dar no Irã. Esse é o cenário. De merda. Entendeu? Depois que o primeiro se encorajar a atacar Israel, eu acho que entra todo mundo. Não tem por que não entrar. Com a Vai ser população, entendeu? aí vai ser aquela disputa de quem dá porrada mais forte, né. E, tipo, todo mundo tem vontade de bater. Eles vão se estapear pra. "Não, deixa eu, agora é minha vez", vai, tipo, você na Exato, frente. exato. É isso, pô. Devora, eu não acho que a China vá fazer. E mesmo que Estados Unidos esteja muito fragilizado mesmo, com o pouco que eu entendo de China hoje, e eu não estou acompanhando Hong Kong e nem treta política, nada, mas eu acho que a China tem muito mais a perder tomando Taiwan do que fagocitando, assim, sabe. Eu tô Eu acho muito. que Sim, eu tô por aí também. A China é o último interessado nisso. É, porra, por mais contraditório que seja, eu sou um libertário. Que está nesse conflito, eu concordo plenamente com a China. Pelo menos com a maneira que a China se comporta. A China quer isso aqui livre, pacificado, para ele fazer porto, aeroporto, estrada, rodovia e ferrovia. exato. Eu comprei placa de vídeo, um monte de coisa falando assim: "Não, vai dar merda, então eu tô comprando agora por seguro Taiwan e tal". E hoje já não faria isso, mas eu me orgulho da decisão que eu tomei, porque com a informação que eu tinha era o que dava pra fazer. E quase Eh, deu, né? Porque a gente tá numa situação igual a pior. e é sim. Ah, é, né, porque não teve Taiwan, mas teve taxação, né. Sim, E ou se teve, que gostoso. Quer falar disso? velho. Tá todo mundo Agora cansado de saber, né? Vocês que lidem com isso aí. Agora, o ponto é, se os Estados Unidos se enfraquecer naturalmente com esse conflito, a China vai naturalmente absorver Taiwan, principalmente tomando a liderança no mundo, de É, indústria, de tecnologia e tudo mais. Aí não tem por que tomar Taiwan se os Estados Unidos vai estar fraco, porque no fim das contas é isso, é o quanto, Taiwan tinha chance de deixar a China para trás e aliado aos Estados Unidos tomar conta da porra toda. E tinha essa chance, mas perdeu. sim. Taiwan vai. Ó, assim, nesse momento, quando os Estados Unidos estiver completamente. Que ainda não tá, né? Os Estados Unidos está só desmoralizado. Quando ele estiver completamente desmoralizado, completamente no chão, que ele não tiver capacidade de defender Israel e o Oriente Médio virar um caos completo, que aí vai. Assim, as capacidades de defesa dos Estados Unidos vão a zero, né? Eles não vão ter Uhum. contingente para lutar em 3, 4 frentes. Você sabe lá mais o que. Ainda tem o Sahel, a gente nem tá falando de África, mas você acha que tá tudo pacificado lá? Enfim, E ainda não escalou completamente, mas talvez estejam esperando isso também. O lado que tá mais confiante. Entendeu? Talvez o Níger não seja invadido, talvez ele invada. Porque ele tá sendo suportado para isso pela Rússia, pela China, eu não sei. Pela China empresa, né? Eu não acho que é. A China não tá, é o único país, a única potência que não tá sendo belicista. É a China. uhum, Mas quando esse momento chegar, Taiwan vai dizer: ô China, por favor, não precisa dar chicotada na gente, não. Deixa a gente ser igual a Macau. A gente vai ter nosso uhum. governo, nossa autonomia aqui, mas você entra, compra e vende o que você quiser aqui e tá tudo bem. Beleza? A gente vai ser mais um estado seu aí, vocês não precisa chicotear, não. Vai com calma. E aí pronto, aí a China ganhou a guerra. Entendeu? Quando isso aconteceu, eu acho que não tem muito pra onde correr, que a China vai ser dona dos semicondutores. Outros países vão ser sancionados pela China. Os Estados Unidos vai ter dificuldade para comprar semicondutor da China. Entendeu? Que agora vai ser tudo China, não vai ser de Taiwan. Rapaz, Já imaginou esse mundo? É por isso que os Estados Unidos estão escalando. é por isso que tem que ser moralmente errado você comprar um celular da Huawei, senão você vai fazer isso. Senão você não vai ter motivo para não fazer isso. Depende do ponto de vista, né? Talvez Deus do se eu comprar um céu, cara. celular da Apple, dá no mesmo. Você tá financiando o velicista lá que tá. Né? Não fique sem celular, não. É útil. Você usa pra ver a live aqui, pô. Vai ter peso na consciência das pessoas por causa disso. Mas enfim, eu acho que, cara, é isso, pô. De treta, é isso que eu tenho pra hoje. Ah, eu Do dia. tô muito pouco proativo, porque eu tô muito esgotado, essa semana foi muito difícil É, pra mim.
eu tô, eu tô focando mais no Oriente Médio porque todo o resto meio que perdeu importância, né? Parece que é ali que vai desencadear todas as outras. Então, eu não acho que tem muito porquê a gente reforçar aqui que a Ucrânia está sendo bombardeada, que o Putin tá pesando a mão, Hum. que o Zelensky tá pedindo socorro e tem mais países virando as costas para ele. Tem a Hungria, por exemplo, ameaçou sair da União Europeia se for obrigada a dar mais um centavo pro Zelensky. Esse tipo de movimentação tá acontecendo. Não preciso mais falar disso, né? Toda semana é Uhum, um. uhum. E em breve vão virar as costas completamente pro Zelensky e o Putin vai avaliar se ele vai invadir o resto ou se ele vai se estabilizar aqui. Cara, você já pensou, o Oriente Médio dá uma treta tão grande que o Putin conquista a Europa toda? Eu achava isso completamente impossível até pouco Ah, tempo atrás, cara, é, e hoje já não acho mais que eu faça. não, isso é impossível, isso é impossível. A Ucrânia é toda beleza, mas Não entra na Europa. sem, sem Estados Unidos a Europa se defende. A França tem atômica, é, a Alemanha é um país castrado, assim, mas tá cheio de país bélico em volta. Entendeu? Não é, o buraco é muito mais embaixo na Europa. Não, E eu não tá acho que tudo louco. militarmente, mas sufocar. Ah, É, economicamente também não. Eu tô, só tô pensando merda alta, porque eu tô sem dormir. o que pode acontecer é a gente virando a casaca. A gente vendo que o Putin tá forte demais, que a Rússia é o novo Estados Empatando pro Unidos, lado dele. entendeu? É, que é a nova potência do mundo, que se vai ficar bipolar ou unipolar, vai ficar muito mais pro lado da Rússia e vai comprar uma briga com os Estados Unidos, mas vai valer a pena ir ir pra zona de influência da Rússia. Ah, Uhum. vou parar de sancionar a Rússia, vou comprar gás à vontade, minha vida vai ficar muito mais fácil. Os Estados Você Unidos acha que a faz o quê? Alemanha e a Polônia fariam isso? Alemanha e Polônia, difícil, cara. Difícil porque tem muito ressentimento com a Rússia ainda, por causa do que aconteceu em Varsóvia. A Polônia sofreu tanto com a Ucrânia, então quando o ucraniano está sofrendo, o polonês se vê nele, entendeu? Tanto por ser Uhum, um povo muito parecido fisicamente, mas por ter sofrido do mesmo mal da União Soviética. uhum. É, isso aí eu acho muito mais difícil que esse país especificamente vire casaca. Mas se conseguirem desvincular a imagem da União Soviética e a história da União Soviética do Putin, dessa nova Rússia, vermelha, azul e branca, aí eu acho possível. Talvez, o que eu tô falando é, essa geração com certeza não. Mas daqui a Entendi. 50 anos, bem possível. Colocando na Rússia um líder de cara nova, um Exato, líder do amor, exato. Já vai ter talvez. trocado o Putin. Se, se ocorrer tudo como a gente tá pensando, né? Talvez os Estados Unidos tenham uma carta na manga, vai saber. Mas a tendência natural é essa. Se a Rússia tomar a Ucrânia toda, a tendência é expandir. Porque a Rússia é o país mais bem sucedido em expansão territorial, né? Uhum. Melhor que os Estados Unidos, inclusive. Então a tendência natural é essa. Mas sim, esse é o cenário. Então, o futuro é russo, chinês e brasileiro. Espero eu. Indiano, com certeza. Indiano. Vamos aprender chinês e persa, tá bom, viu? Vamos ver. Eu quero que que o português seja uma língua relevante. Quero que tenha gente disposta a falar português brasileiro. Fala português não, fala brasileiro. Vamos normalizar isso aí, Uhum. né? Aham. Normalizar que nossa língua é brasileira, não. É? Cara, eu tô abrindo rods aqui, viu? Eu Sei tô quem com ele tá aberto online. já, Devora, chama o chuleta aí, vamos jogar. Gente, desculpa pela. Ah, foda-se. Ficar pedindo desculpa. Não, eu vou pelo menos me despedir da galera que é, se limita aos interesses de política internacional. Galera, muito obrigado pela opinião de vocês, ou pela opinião de vocês. Se vocês quiserem deixar a opinião aí no chat, beleza. Tô trocando palavras de tanta informação que eu recebi essa semana. Ah, Mas, pela presença, pelo muito apoio. obrigado pela presença de vocês, pelo apoio de sempre, pelos novos inscritos que apareceram, que deram inscrição aqui na live. Muito obrigado, o apoio de vocês é muito importante para mim e para a continuidade dessas conversas. Semana que vem
Com certeza tem mais, porque não tem ninguém pedindo trégua. Então eu trago as informações A única mais certeza que a relevantes. gente tem é que a semana que vem vai ter história de guerra pra contar, né? É, vai, vai. Vai que Israel começou a tomar território agora e não vai parar agora. Não vai parar agora. Essa zona azul que a gente tá vendo aqui, com certeza vai aumentar. A gente vai falar disso. Então, até a próxima. Valeu. Semana que vem aparece melhor aí. Abraço, falou. Belezinha.